Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Farley e hoje nós vamos abordar um tema que é extremamente importante dentro da segurança do trabalho. Nós vamos falar sobre os cuidados na organização e no armazenamento e também abordaremos também de forma bem simples e branda sobre a simbologia nas embalagens. Na área de segurança do trabalho, especialmente na parte de supermercados, os cuidados na organização e no armazenamento e o entendimento das simbologias que compõem as embalagens dos produtos que são comercializados no supermercado, elas são fundamentais para os funcionários, né, que trabalham, seja no setor de reposição, seja nos depósitos, fazendo a organização dos depósitos dessas empresas. É lógico que nesse momento aqui nós vamos abordar de forma bem simples e bem superficial, apenas para a gente discutir um pouco sobre o assunto, sobre essas importantes matérias, né, que são o cuidado no armazenamento e organização e a simbologia desses produtos. Né? A norma regulamentadora número 11, ela trata sobre o transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, e ela é uma importante diretriz para que nós possamos entender e seguir algumas coisas nesse treinamento ou nesse bate-papo. O item 11.4, 11.3.4, ele fala o seguinte, que a disposição da carga não deverá dificultar o trânsito, a iluminação e o acesso às saídas de emergência desses locais, desses depósitos ou dos locais onde são armazenados esses materiais. Então aqui nós já começamos a enxergar um pouco sobre o quanto é importante entendermos a necessidade de termos um galpão, um depósito bem organizado. A própria norma regulamentadora número 11, ela já fala aqui no seu item 11.3.4 sobre algumas questões que nós devemos observar. Primeiro, sobre o trânsito e a saída e a iluminação desses locais. O item 11.3.5 ele é um pouco mais detalhado, mas entra justamente na área que nós vamos trabalhar hoje. Ele fala que o armazenamento deverá obedecer aos requisitos de seguranças especiais para cada tipo de material. Ou seja, nesses locais, cada tipo de material ele tem um tipo de armazenamento e ele deve ser tratado de uma forma, tá bom? Então aqui nós vamos dar apenas o pontapé inicial, baseado naquilo que está previsto na norma regulamentadora número 11, e nós vamos começar falando basicamente sobre planejamento e gestão, né, de local de armazenamento. Sem planejamento e gestão desses locais, é impossível se gerenciar com qualidade esse tipo de empresa. Por quê? Hoje em dia, nós sabemos que uma boa parte do capital investido dessas empresas estão justamente nos seus depósitos ou armazéns, porque são esses materiais ali armazenados de forma correta, ordeira e simples, é que fazem com que a empresa tenha um capital de giro e tenha uma organização maior para atender os seus clientes e prestadores de serviço. Com isso, quando nós falamos de planejamento, nós devemos prestar atenção em quatro abordagens principais. Primeiro, quando nós falamos de um controle e de um trabalho de organização e segurança do trabalho dentro de um estoque, por exemplo, de um supermercado, nós devemos ter ciência de quatro itens que são fundamentais. Primeiro, se a empresa ela possui um controle rigoroso de entrada e saída de materiais. Se ela consegue, através da sua contabilidade, se ela consegue, através dos seus departamentos administrativos, controlar a entrada e a saída de materiais, ou seja, aquilo que está entrando e aquilo que vai sair. Ela consegue ter uma previsão daquilo que está entrando, que vai entrar na empresa e que vai sair. Por quê? A entrada, ela diz muito sobre o peso, sobre a quantidade, sobre o tipo de material. E as saídas, elas vão falar sobre o fluxo e sobre que tipo de material ele está sendo mais reposto ou colocado no salão do supermercado, da empresa, para ser vendido, correto? Então, para isso, eu preciso ter o quê? Conhecimento de fluxo. Por que o conhecimento de fluxo é importante? Porque eu vou saber quais são os materiais que eu estou movimentando com mais frequência, quais os materiais que saem com mais frequência ali dentro do meu depósito, e eu tenho como organizá-los de forma que eu tenha um acesso muito mais rápido a eles, muito mais prático e muito mais eficiente a eles. E que eles fiquem organizados de forma que de forma muito mais a buscar a centralização justamente isso, sobre as entradas e saídas. Ele tem que entrar com facilidade e ser organizado de forma muito simples dentro do meu depósito e sair com muita facilidade. Imagine aí se eu tenho um material que ele sai com muita frequência no meu depósito e geralmente ele é colocado nos piores lugares ou nos lugares de mais difícil acesso. Com certeza eu vou ter um problema de fluxo na retirada desses materiais, no transporte desses materiais. Um outro item muito importante
é que para organizar, né, para que eu tenha uma plena gestão no meu local de armazenamento, além do controle da entrada e da saída de materiais, além do conhecimento do fluxo de materiais, eu preciso ter também metas e objetivos. E lembrando que essas metas e esses objetivos, elas também são ferramentas organizacionais. Pode ser que hoje o setor ou local do meu depósito ele não seja o ideal, ele não seja completamente organizado, mas eu preciso tratar metas e objetivos com relação à organização desses locais. Eu preciso fazer com que, mesmo que eles sejam provisórios, ainda assim eu preciso tratar metas e objetivos para a organização desses locais. É lógico que essas metas e esses objetivos, elas também têm que atentar justamente para isso aí que eu coloquei, para casos em que dependa de investimento financeiro. Por exemplo, as situações que elas são extremamente organizacionais. Eu olho, vejo o setor e faço a organização do setor. Na medida que eu faço isso, eu não estou demandando uma grande quantidade de investimento financeiro na empresa. Basta eu organizar com os materiais que eu tenho ali, com o suporte que eu tenho ali, com tudo que eu tenho ali. Quando essas metas e objetivos elas dependem de investimento financeiro, aí elas devem ser estruturadas pela empresa para que elas sejam cumpridas. Até porque a falta dessas metas e desses objetivos e dessa organização no posto de trabalho, ela pode gerar também algum tipo de problema para a empresa, né? No momento de uma fiscalização do trabalho, no momento de uma fiscalização sanitária, correto? Quanto mais organizada a empresa tiver, menos problemas ela vai ter nesse setor. O planejamento também ele envolve a prevenção de acidentes, primeiro, né? Porque nós estamos falando do cuidado da saúde e da segurança de todos os colaboradores da empresa, e ela também envolve o cuidado com as perdas da empresa. Quantas empresas, por exemplo, não têm um controle através de programas, de uma simples planilha de Excel, de uma forma bem simples de acompanhar quais são os produtos que estão entrando no seu estoque, qual é a validade desses produtos. O que acontece em muitas empresas elas têm uma gama muito grande de produtos, os produtos entram, não há um controle no estoque desses produtos, na data de validade, por exemplo, e muitos desses produtos são perdidos, porque chega próximo à data de validade e eles não têm um fluxo dentro da empresa que possa escoá-los de forma mais rápida. Quando nós falamos de prevenção de acidentes, nós estamos falando de quanto mais organizado o meu ambiente de trabalho for, quanto mais sinalizado, mais ordeiro, cada coisa no seu lugar, a probabilidade de acontecer um acidente é muito menor. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de que muitas vezes uma empresa ela precisa ter conhecimento do material que ela está adquirindo, se aquele material ela vai servir para o armazenamento, para o estoque e para a guarda dos produtos, seja no depósito, seja dentro do seu supermercado. Por exemplo, nos 2 vídeos que nós vamos mostrar agora, a gente vai perceber que faltou gestão no armazenamento e na compra dos produtos para esses armazenamentos. E com isso aí nós vamos ter o quê? Perdas e em muitos casos nós vamos ter também possíveis ou até mesmo acidentes de trabalho, que é o caso aqui. Vocês vão perceber que nos três exemplos que nós estamos falando, faltou justamente isso: os cuidados na gestão, organização e prevenção dentro da empresa. Foram comprados materiais que são inadequados para o armazenamento e para o transporte desses produtos. Lembram que nós lemos lá no primeiro item, quando nós falamos sobre disposição de cargas no item 11.3.4? Principalmente no item 11.3.5, que o armazenamento ele deverá obedecer requisitos de segurança especial. Então, quando você tem um exemplo desse, que coloca em risco o patrimônio da empresa, né, lógico, mas acima do patrimônio da empresa, primeiro, a segurança do funcionário, de colaboradores e de clientes, nós precisamos revisar muito bem quais são os tipos de materiais que nós estamos comprando, porque para um acidente chegar a esse nível aqui, com certeza houve uma sinalização antes. Aqui é uma situação muito pior porque a gente vê que a cliente ela não tem altura para
pegar o produto, ela também não pede ajuda e o que tem aqui é o prejuízo da empresa, né? Que poderia ocorrer também aqui né, algum tipo de malefício ao cliente. Mas, enfim, dando sequência no vídeo, percebe-se que há um erro aqui grave, né? Por parte da empresa quando se trata dessas questões. Nesse último vídeo que a gente viu, a gente percebe que, com certeza, esse local ele já estava colapsando, porque não foi feito um estudo, não foi feita uma avaliação com relação ao peso que caberia nessas estantes ou plataformas, e o prejuízo só depois pode ser calculado. Mas, enfim, houve um prejuízo, houve um dano, poderia ter sido algo muito mais sério, lesionando a funcionária, e é por isso que a segurança do trabalho ela visa justamente isso, a prevenção, a organização e orientação para que esses erros não aconteçam. Quando nós falamos, por exemplo, do controle de validade e a minimização de possíveis perdas dentro da empresa, nós temos que ter todos os exemplos que nós vimos anteriormente nesses vídeos, mas nós temos que entender a forma com que nós estamos estruturando esses locais, esses depósitos, organizando os materiais, procurando saber se realmente eu estou tendo um controle bastante rígido dos produtos que ali entram. Eu trabalhei algum tempo no setor do Estado, que era uma farmácia, né, do Estado, que ficava dentro da Regional de Saúde aqui. E logo quando eu entrei lá, uma das coisas que eu aprendi com o farmacêutico, né, com o Thales, que era farmacêutico lá, foi que ele me ensinou justamente isso. Olhar com muita atenção a validade dos medicamentos que são dispensados para os pacientes e que eram dispensados para os pacientes. Então era uma obrigação nossa. Todas as vezes que nós pensávamos um medicamento, uma das coisas que nós olhávamos, se o lote estava batendo com o recibo do sistema e a data de validade. Então, todos aqueles produtos que estavam próximos ali de vencer, né, da validade, por exemplo, faltando 5, 6 meses para vencer, nós íamos marcando esses produtos. Por que isso? Porque se a gente visse que esse produto não ia sair dentro de 5 ou 6 meses, era uma regra. Foi o que ele nos ensinou lá, que nós poderíamos direcionar esses produtos para outras regionais que têm um fluxo maior. Dentro do setor dos supermercados, provavelmente seja a mesma questão. Se eu tenho conhecimento do fluxo das minhas empresas, ou do almoxerifado, ou do depósito da minha empresa, e se eu tenho mais de uma empresa, provavelmente aquele produto que hoje está ali faltando 3, 4, 5 meses para vencer, e eu sei que provavelmente ele não vai sair todo, eu posso remanejar parte desse produto para que não haja perdas. Mas tudo isso é feito de que maneira? Controlando a validade, procurando de todas as formas minimizar possíveis perdas e danos, porque os danos e perdas eles não são causados somente pelo controle ou o vencimento de um produto. Eles podem ser causados também pelo mau armazenamento, má organização. Às vezes um produto amassado numa prateleira do supermercado ele não vai ter saída. Dificilmente ele vai ter saída, porque o cliente ele vai querer o melhor, ele vai procurar um bom preço, mas ele vai querer também um produto que esteja em condições adequadas, correto? Um dos exemplos que eu mais uso e mais tenho falado muitas vezes é justamente essa aqui na parte de frios e congelados. Se você olhar uma boa parte dos frios e congelados, ele vem com essa informação aqui, que o produto ele deve ser mantido congelado a menos 12 graus ou mais frio, ou seja, de menos 12 graus para baixo. Por que as indústrias, porque quem beneficia e produz este produto coloca essa recomendação? Notem que quando eles transportam os produtos até a sua empresa, eles vêm num caminhão frigorífico com temperatura controlada, eles chegam lá bem frios realmente, né? É feito o controle, há uma atenção muito grande por parte das empresas com relação a isso. Então, o que acontece? Quando esses produtos, né, os frios e congelados, chegam na empresa, qual é a atividade que precisa ser feita? Primeiro, um planejamento na descarga. Um planejamento na descarga nesse tipo de produto, ele é essencial. Eu me lembro que quando a gente tem que contar com as experiências que nós tivemos, né? Quando nós trabalhávamos na descarga dos medicamentos gelados, né? Os termolabs, os medicamentos que chegavam ali, que tinham que ser mantidos sob uma certa temperatura na farmácia, uma das primeiras coisas que nós fazíamos era o quê? Colocar um termômetro na caixa térmica e fazer a descarga acompanhando o termômetro. Era uma atividade que todos nós parávamos e fazíamos em conjunto, porque a gente sabia e tinha conhecimento, né, conforme a orientação que tivemos, que o tempo de exposição daquele produto ele tinha que ser o mínimo à temperatura ambiente. Ele tinha que passar direto para a caixa térmica para a geladeira. A mesma coisa nas empresas. Se eu não tenho um planejamento na descarga desse tipo de produto, eu vou ter perdas.
Por isso que muitas vezes a gente entra em alguns locais que tem um cheiro ruim, dentro do açougue, dentro de alguns setores, porque o frango, a carne chega para ser descongelada, para ser colocada à venda, o balcão frigorífico está a 0 graus, sendo que na própria embalagem do produto fala que ele deve ser conservado a -12 ou até mais frio que isso. Então, se ele está numa temperatura inapropriada, eu vou ter perda do produto e eu também vou ter o problema do mau cheiro. E com isso, com toda certeza, o cliente ele vai perceber, ele vai reclamar do cheiro, ele vai achar ruim, ele chega ali ao primeiro ponto. E quantos supermercados, quantos locais que vendem gêneros alimentícios que não se preocupam com a conservação e com os cuidados na conservação desses produtos? Ah, eu preocupo, aqui no supermercado tem uma câmara fria? Não, tem, mas esse supermercado tem um mapa de controle de temperatura? Quantas vezes é feito o controle de temperatura da câmara fria que está dentro do seu supermercado? Ou que está lá mesmo no balcão de vendas, lá, aquela câmara de resfriamento que fica ali para conservar a carne, conservar os produtos. Quantas vezes por dia? Ou é feito o monitoramento da temperatura ali? Então, são pequenas coisas que nós devemos organizar, pensar. Vou receber uma carga desse tipo de produto, eu faço uma organização para que esse produto chegue diretamente do caminhão e rapidamente ele seja colocado dentro da câmara fria, contado, verificado, olhado a nota fiscal e o mais rápido possível. Quantas vezes nós vimos esses produtos serem transportados por horas para outros locais sem o devido armazenamento? Então, também esse é um ponto fundamental. Nós devemos tomar também muito cuidado com o controle de estoque de produtos tóxicos e inflamáveis. Os tóxicos, porque nós vamos falar um pouco mais no final, eles devem estar num local completamente afastado de qualquer tipo de gênero alimentício que possa contaminar o gênero alimentício. Por exemplo, sacarias, feijão, arroz, esses materiais. Mesmo que eles são lavados e higienizados em casa depois, mas os produtos tóxicos, né? Produtos de limpeza, alguns tipos de veneno, eles devem ser bem controlados e bem afastados dos produtos de gênero alimentício. Os produtos inflamáveis também, eles devem ser e ter uma atenção especial, líquidos inflamáveis como álcool em gel e outros produtos, porque diante de uma crise ou diante de um problema, diante de um princípio de incêndio, esses locais podem, esses produtos podem agravar muito a situação ou o sinistro, né, a ocorrência do sinistro. Para nós adiantarmos e finalizarmos esse nosso momento, nós devemos atentar demais para as sinalizações ou símbolos que nós enxergamos ou vimos nas embalagens que estamos organizando em nossos depósitos. Há uma série de símbolos que vocês precisam conhecer e precisam ter atenção com relação a esses produtos. Primeiro, eu vou passar rapidamente aqui alguns só para a gente ter conhecimento mesmo, porque nesse vídeo não vai dar para a gente falar tudo, mas é só uma pequena abertura para que a gente possa entender um pouco sobre esse assunto. As setas, né? As setas para cima, que são bem comuns, eles indicam a maneira ou a forma com que esse produto deve ser armazenado, o sentido em que a caixa deve ser posicionada. O guarda-chuva alerta que é um produto, né, que não pode ser molhado de forma nenhuma ou muito menos acomodado em locais úmidos. Porque nós sabemos que a forma com que nós armazenamos certos produtos, por exemplo, como refrigerantes, água, alguns produtos de gênero alimentício e até mesmo alguns produtos químicos, se eles sofrerem a ação do tempo, né, por exemplo, como sol excessivo, como um ambiente úmido ou mofado, eles vão perder suas características. Eles vão perder suas características. O outro símbolo muito comum é justamente esse aí, né? Ele pode ser visto de duas maneiras, mas ele fala sobre a radiação do sol sobre caixas e produtos, né? Que esses produtos devem ser protegidos desse tipo de radiação de luz, porque muitas vezes esse tipo de radiação pode, como eu disse anteriormente, modificar as propriedades químico-físicas dos produtos em questão. Então a gente precisa ter um pouco de atenção com relação a isso, ao clima, ao ambiente e à forma que eles estão sendo organizados dentro dos depósitos. Para nós adiantarmos, esses símbolos aqui são mais fáceis, né? A taça sempre significa um produto que é frágil, então os funcionários precisam ter uma atenção redobrada no transportar e no movimentar esses produtos. O simbolismo aqui, né, o pictograma embaixo, ele fala que o produto em questão não aceita, né, o empilhamento de outro produto sobre ele, né, ele limita, ele é um limitador. Então imagine você que está lá na sua empresa, você comprou um material caro lá que sai na sua empresa, mas que sai. E esse material ele é um material frágil
e é um material que na caixa vem dizendo que ele não aceita empilhamento. Você chega lá, o funcionário coloca 5, 6, 7 caixas de óleo em cima daquele produto. E muitas vezes ele faz isso por quê? Falta de conhecimento. Pode ser por preguiça, pode ser por negligência, pode ser por imprudência, pode ser, mas muitas vezes ele faz também por falta de conhecimento. Para nós finalizarmos, esses números na caixa, eles sempre devem ser observados. Eu sempre falo isso e sempre deixo isso muito aberto para todas as pessoas. O seguinte, se tem um número aqui, esse número significa o quê? A quantidade máxima de produtos que podem ser empilhados baseados naquela caixa. A quantidade máxima. Então, se nós temos um produto que ele vem com inscrição nele escrito que a quantidade máxima de empilhamento dele é 7, não cabe 8. Cabe 6, cabe 5, 4, cabe 3, cabe 2, mas não cabe mais que 7. Eu já cheguei em locais, por exemplo, que a quantidade aqui estava 10 e tinha 15. Embaixo a caixa eram caixas de leite, né? Leite em caixinha. E as caixas de baixo já estavam começando a sofrer deformação. O alerta que eu sempre faço para todos é que pensem uma coisa. Quem fez ou quem idealizou esses pictogramas, eles estudaram, eles têm métodos, eles têm projetos, eles descobriram que aquela caixa, daquele formato, com aquela quantidade de produto, não suporta, no caso aqui, né, mais do que 7 caixas empilhadas. Então a gente tem que ter atenção com relação a isso. Para nós sinalizarmos a sinalização que envolve produtos inflamáveis, produtos tóxicos ou corrosivos, elas devem ser bastante interessantes para os funcionários que fazem a movimentação desses produtos, uma vez que nos depósitos, a depender do tipo de produto que você está levando, o uso de equipamento de proteção, em alguns casos, são essenciais, principalmente quando se lida com produtos tóxicos ou corrosivos, correto? Para nós finalizarmos, é muito importante, como eu disse lá no início, ter uma atenção especial sobre os produtos tóxicos próximos de sacarias ou de produtos alimentícios. É essencial que haja uma separação. Os produtos alimentícios têm que se tomar o máximo de cuidado com eles, principalmente aqueles que são sacaria, né, que depois vão ser fracionados para ser vendidos. Então há uma necessidade especial com relação a isso. E para nós finalizarmos o nosso bate-papo de hoje, a gente não poderia falar sobre a importância do controle de praga nesses locais, nesses depósitos, uma vez que a própria legislação, na norma regulamentadora de número 5, né, a norma regulamentadora de número 6 também fala um pouco sobre isso, a 7 e a 9 falam sobre os cuidados que devemos ter. Mas mais do que isso, eu chamo a atenção de vocês para a nota técnica número 28 de 2020 da própria Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que ela fala sobre a obrigação ou obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais, como supermercados, bares, restaurantes, terem, né, sobre a sua responsabilidade o controle das pragas, né? Até porque movimenta-se muitos materiais ali e há uma necessidade de se ter o controle sobre isso. Para que isso seja feito, pode-se contratar uma empresa, pode-se fazer a colocação de iscas, pode-se terceirizar esse serviço, mas é importante que haja esse controle. Primeiro, para que haja a integridade física dos colaboradores. Segundo, para que haja uma garantia da vigilância e das condições adequadas desses alimentos ou produtos, tá bom? Então, nós falamos um pouquinho só para a gente começar a discutir sobre esse assunto, tá bom? Nós vamos ter outros vídeos informando e falando, sempre que possível, falando sobre esses assuntos, mas é somente para a gente levantar a discussão. Foi um prazer falar com vocês e até mais.